Eu não iria me inscrever, mas eu quero só pontuar algumas coisas na questão da água que me preocupam, algumas colocações. Me parece que a gente está querendo tapar a hemorragia com band-aid. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A questão das represas, falta de água por causa de escassez de recurso natural de represa, é uma situação. Eventual problema de falta de água em Atibaia não é por conta de escassez das represas. O fio sanitário do rio Atibaia, ele vai permanecer, porque o rio Atibaia está lá muito antes das represas. É um rio federal, ele corta mais de um estado. Existe uma obrigação sanitária que esse fio seja mantido, esse fio de água, vamos assim dizer. E Atibaia capta a água do rio Atibaia e do córrego do Onofre também. Se nós partirmos do pressuposto que vai acabar a água do rio Atibaia, toda a cidadão jusante de Atibaia não tem mais água. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Qual é o real problema de Atibaia? O SAAI não tem, está estrangulado na sua capacidade de captação. O SAAI precisa investir em captação. E a administração pública que está hoje no comando do SAAI muito me preocupa, porque eu não vejo esse assunto ser debatido, esse assunto ser discutido. Estamos aqui há meia hora tapando hemorragia com band-aid. Então, fazer a lei da forma como foi feita, dizer que a gente espera que ela tenha um bom resultado e que a população pare de gastar. O doutor Edson deu um exemplo clássico do sujeito com a mangueira lá e vai continuar gastando, porque a lei é ineficaz. A administração pública tem o dever de ser eficaz, de ser eficiente. Artigo 37 da Constituição. Quando a administração pública faz leis inaplicáveis, ineficientes, ela está agindo contra ela própria. A lei que foi feita não preserva a água. A lei que foi feita pune conduta, que não preserva a água. Quer preservar a água? Faça estabelecimento de penalidade com base no consumo médio. E aí você pega o cara que lava calçada com mangueira, o cara que lava carro com esguicho, que fica 50 minutos no banho, que gasta água, deixa a torneira aberta, que escova o dente e não se preocupa com nada. Você pega todas essas situações. Vamos fazer uma política justa e correta de acordo com o consumo, como o Dedéu colocou, o Lucas defendeu, o vereador Paulo Catapreta deu uma ótima ideia de se alterar a cobrança por metro cúbico básica que é feita no SAAI. Isso é injusto, a população paga por aquilo que não usa. Vamos avançar na questão da fiscalização da PPP do esgoto, que está muito aquém daquilo que, da onde deveria estar. Pouca gente fala disso também. Quer falar de enchente? Vamos falar de enchente. Mas vamos falar com base nos estudos que foram feitos, naquilo que foi apontado, para a gente ser efetivo e não tapar a hemorragia com band-aid. Me desculpem aqueles que pensam o contrário, mas botar a máquina no rio vai resolver muito pouco se nós tivermos as chuvas que nós tivemos em 2010 e 2011. A média histórica de janeiro não passa de 200 milímetros ano, 230 milímetros, chove. Quando chove, chove muito em janeiro. 2010 choveu 464 milímetros em janeiro, 2011 choveu 515 milímetros em janeiro. É mais que o dobro da média. Não vai ser desassoreando o rio que vai ter condição de acolher toda essa água. Precisa de muito mais. É importante desassorear o rio? Sim, é importante desassorear o rio. E as outras medidas que precisam ser feitas? Construção de polders, desapropriação de áreas que estão praticamente dentro do rio. Ou alguém tem alguma dúvida que a Alameda Sofia não está praticamente dentro do rio? Ela está abaixo do nível Rio Atibaia do Parque das Nações. É uma medida impopular que precisa ser tomada para não se tratar a hemorragia com band-aid. E o tempo está passando e nada foi feito quanto a isso. Propositura da criação do Fundo para Atendimento dos Desamparados na Enchente, ela vem de 2010 e foi negada pelos então vereadores na época. E nunca mais, todo ano nós tentamos na discussão de orçamento colocar essa criação desse fundo
prevendo 1% da receita corrente líquida do município para ir para esse fundo. Se tivesse sido criado em 2010, hoje a cidade já teria mais de 10 milhões de reais nesse fundo. Com 10 milhões de reais você dá início a muita coisa boa. Aos primeiros passos para que no futuro, próximas administrações, que pode ser por esse grupo político que hoje está governando o município ou por outros, tenham condição de terminar aquilo que foi começado. Colher os frutos de sementes que foram plantadas. Mas isso não tem acontecido. Então, quando eu vejo esse debate, me incomoda. A Carol fala que incomoda falar de enchente, para mim me incomoda também. Você participou também. Me incomoda porque parece cachorro correndo atrás do rabo. Então, vamos tomar uma medida efetiva. Vamos parar de querer enganar a turma, dizer que isso aqui resolve, que isso aqui resolve. Vamos tratar o problema na raiz dele. O problema está dito, as soluções estão propostas. Está aqui, não tem milagre, ninguém é mago, nenhum de nós aqui é um iluminado que vai resolver os problemas da cidade. Nenhum. Problemas de uma cidade de 350 anos, tubulações de mais de 300 anos, né? Alguns pontos, né? Outros são bem recentes, mas as tubulações estão bem danificadas. Agora, que falta compromisso, efetividade, inteligência, hoje em quem está gerindo, principalmente o SAAI, há falta. Porque não é possível que não apresente um plano para o futuro, que não diga o seguinte, olha, o problema está aqui, não dá para solucionar porque a gente não tem receita, mas o caminho é esse. Ok, então como é que nós vamos fazer para chegar nisso? Isso está faltando. Então, espero que os vereadores se unam em torno dessa casa e de medidas efetivas que tragam benefício real para a população. Obrigado, senhor presidente.